Oi, bem-vindo ao Adorescente. É hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores adolescentes determinados para o bem. E aqui tem gente de todas as idades ouvindo o Adorescente, né? Um abraço para as crianças que ouvem, que eu tô sabendo que estão ligadas no Adorescente, os adultos, os idosos e também os adolescentes. Todo mundo junto, aprendendo aqui do amor e cuidado de Deus para a nossa vida prática, não é? Isso é muito importante. Aliás, essa semana, o assunto dessa semana fala sobre a importância de uma religião prática, gente. É importante o que a gente ouve colocar em prática, né? Senão de que vale, que adianta palavras bonitas sem serem vividas? Não tem efeito, não adianta nada. Então vamos lá, né? A prática do que Deus quer para a nossa vida nessa semana. E o texto para o nosso estudo está em 1 Samuel. A recomendação é que você leia 1 Samuel dos capítulos 3 até o 7º, tá? Do 3 ao 7. Eu li todos os capítulos, achei interessante a sequência, né, da história ali do povo de Israel. O título geral do nosso estudo nessa semana é Mudando de Atitude. Opa, será que tem alguma coisa que a gente precisa mudar, melhorar? Sempre tem, não é? E Deus dá dicas pontuais. Sou fã número 1 do que Deus traz para a vida prática da gente. Bom, nessa semana nós vamos acompanhar então a sequência, né? Porque a semana passada nós falamos a respeito da vida dos filhos de Eli, ele como pai não orientou adequadamente. E olha, o capítulo 57 do livro Escolhidos, que é onde a gente se aprofunda no estudo da Bíblia, fala a respeito da presença do Espírito Santo que se afastou tanto de Eli quanto dos filhos dele. Como você já leu na Bíblia, né? Eu espero que tenha lido a semana passada, se não leia ali em 1 Samuel, os capítulos anteriores, falando a respeito do comportamento de irreverência, ousado perante Deus, né? Entre outras coisas, fez com que Deus se afastasse de junto deles. Tem gente que fala que Deus não se afasta de lugar nenhum, né? Ele vai sempre estar, mesmo que a pessoa não o busque, mesmo que a pessoa seja cruel, seja rebelde e tal. Não é bem assim, hein? O livro Escolhidos, trazendo esse esclarecimento nesse sentido, diz já no comecinho, ó, Deus deixou de se comunicar com o sumo sacerdote Eli e seus filhos, e a presença do Espírito Santo se afastou deles por causa dos pecados que haviam cometido. Então Deus se afasta sim e para de falar sim com o ser humano. Coisa, né? E é isso que eu queria conversar com vocês, porque olha só, o Senhor deixou de falar com o servo que ele tinha escolhido, com Eli, né? Aquele homem agora de cabelos brancos, para falar com uma criança. Deus sempre está disposto a falar. Talvez ele não fale com quem não quer saber dele, né? Mas ele fala com quem quer saber, nem que seja uma criança. Olha que interessante. Diz aqui, né? Logo no comecinho, o livro Escolhidos também traz esse registro, que Deus deixou de falar com Eli, que ele tinha escolhido, hein? Olha como isso é sério, né? Deus escolhe as pessoas, ele deseja, aliás, ele escolheu todos nós para sermos salvos, mas ele escolhe algumas pessoas para uma determinada e especial tarefa, e aquela pessoa tem o livre-arbítrio de continuar estando com Deus que o escolheu ou não, né? E aí ele também toma a sua decisão, não, eu não quero saber, não quero saber. Eu prefiro agir assim, ou prefiro me omitir a fazer o que é certo, como foi o caso de Eli. E assim foi, e assim é. E hoje eu trago aqui a reflexão, né? Como é que está aí o diálogo com Deus? Ele deixou a Bíblia fala, né? A Bíblia são palavras vivas para nosso entendimento. Deus fala através da Bíblia, mas também fala diretamente ao coração do ser humano. Você sabe que o pecado é terrível, né? Ele vai fazendo a gente se afastar de Deus, e quem alimenta o pecado, quem dá asas para o que é errado, vai fazendo como acontece, e é impressionante, gente. Eu não sabia disso aqui, não. E lendo, né, o guia de estudos dessa semana, uma ilustração sobre as serpentes pitons birmanesas. Diz que essas serpentes pitons, elas estão sendo adotadas como animais de estimação. Isso é popular, é comum. Relativamente baratas, diz que você pode comprar uma
recentemente, piton, que é uma cobra enorme, gigante, né? Mas que até ela ficar gigante, ela é pituchinha, pequenininha, recém-chocada, pode se comprar por aproximadamente US$ 20. Agora as pessoas não percebem quão grande elas se tornam. Diz que podem chegar a 6 metros de comprimento. Com frequência, é dita aqui a ilustração, que os donos não conseguem controlar a grande cobra, então eles a soltam. E vem a comparação, né? Isso parece com o pecado. Ele começa pequeno, parece muito inocente e controlável. No entanto, raramente sabemos quão grande ele pode se tornar se não o controlarmos. Muitas vezes o pecado foge mesmo do controle e se torna fatal. Nós não podemos detê-lo. Então, preste atenção. Olhe nesse ângulo, não é o pecado que está sendo acariciado no seu coração para fazer com que Deus deixe de falar com o ser humano. Já pensou? Coisa triste, né? Você quer saber, você quer ouvir, você quer um direcionamento e às vezes fica pedindo oração para os outros. Pede para, ora por mim e tal. É excelente você orar por alguém e pedir para que outros orem por você. Mas não existe nada que substitua o seu diálogo com Deus, a sua conversa com Deus. E eu desejo, então, que nessa semana a gente não deixe que o pecado cresça dentro de nós. Se você sabe que é errado, tem consciência do que é errado, do que é pecado, que é a transgressão da lei, diz a Bíblia, né? O pecado, Deus ele define que o pecado é a transgressão da lei. Se você tem consciência da lei, né, de saúde, se você tem consciência da lei, os 10 mandamentos, você tem consciência de que tem que colocar em prática muita coisa e você não tem colocado, está deixando crescer, né, o pecado piton, vamos colocar assim, que Deus possa nos ajudar a pensar a respeito do assunto, porque não tem coisa mais gostosa do que ouvir a voz de Deus falando com a gente. Samuel teve esse privilégio como criança. Diz que naquele tempo Deus nem estava se revelando mais, né, com sonhos, com visões, não estava mais comunicando, porque o povo não queria saber mesmo de Deus. E Deus se comunicou com uma criança que nem soube identificar direito que era Deus logo no começo. Diz que Deus chamou Samuel, Samuel, e ele achava que era Eli. Respeitosamente ele ia lá, né? Me fez pensar. Às vezes a gente já perde a paciência quando alguém chama e você, o que é? Né? Ele foi 3 vezes lá junto de Samuel e respeitosamente perguntando o que o senhor deseja, o que o senhor deseja, uma atitude que Deus precisa nos ajudar a ter, viu? Né? Quando alguém fala com a gente, quando alguém chama a gente, como a Bíblia traz conselhos práticos, vamos pensar nesse detalhe que pode fazer diferença, inclusive no comportamento, no relacionamento entre uns e outros. Normalmente na família que a gente age assim, né? Então Deus quer nos dar vida e uma vida suave, uma vida boa, uma vida agradável, quer se comunicar com a gente. O Criador da fala quer se comunicar conosco, que você converse com Deus e Ele continue se comunicando com você, porque bênção é como foi para a vida de Samuel. Um grande abraço, não se esquecendo de dar um pulinho no nosso canal e um joinha lá no YouTube para compartilhar para outros do amor e cuidado de Deus por nós. Não se esqueça que juntos somos adoradores determinados para o bem. Até a próxima. Tchau, tchau.